Mais um podcast Brasília comigo, Rony Peterson, direto do estúdio 3 aqui do Grupo BR Brasil de Comunicação. Vou receber aqui ele que vai dar uma aula pra gente. Afinal de contas, estou falando com o professor Ivan, ele que é super, hiper, mega, max conhecido em todo o DF. Trocou uma ideia comigo ontem nos bastidores e eu falei, professor Ivan, o senhor precisa participar dessa entrevista por mais rapidinha e curta. Um cara que teve 6.345 votos na última eleição sem fazer campanha. Ficou jogando PlayStation e conseguiu esse resultado. Imagina agora em 2022. Professor, mais uma vez, é um prazer receber o senhor aqui nos estúdios. A gente estava nos bastidores, hoje a gente está com o senhor aqui oficialmente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meu querido. É uma alegria, né? Ontem tive aí o prazer de estar com você e hoje aqui participando desse podcast. Eu acredito muito que essas parcerias que são importantes, né? Não só no meio político, mas quando a gente fala de relacionamento, né? Se relacionar, aprender a se relacionar e sempre deixar portas abertas. Obrigado pelo convite. O convite a gente tem que agradecer. Professor, antes de falar de política, eu quero falar uma coisa. Teve até o Tenente Coronel falou uma coisa aqui muito importante que eu sempre faço. Sempre tem um professor, eu faço essa pergunta. No geral, o brasileiro pega o filho e manda para a escola para aprender ou por uma questão de não estou dando conta dos meninos, deixa eu jogar aqui dentro e vai só entender onde eu quero chegar? Entendi. A maioria dos estudantes, infelizmente, né, isso vem crescendo muito, os pais estão acabando transferindo para a escola responsabilidades que não é da escola. De criação. Que é da família, né? E quando você vai para a área privada, que as escolas privadas, aí o índice é maior ainda, porque é aquele pai que infelizmente não deu a educação, então agora eu vou colocar em uma escola, às vezes, por exemplo, confessional, uma escola confessional, religiosa, para que ele possa educar meu filho, né? Então há uma transferência de papéis aí acontecendo. Não, o senhor me deu uma informação que me assustou. O senhor está dizendo que na privada esse cálculo é maior ainda. É maior porque a família tem o poder aquisitivo e aí ela acha que por ter esse recurso, então eu posso transferir para outros a tutela daqueles que deveriam estar sobre a minha responsabilidade. E aí vou pegar o bebê só final de semana para sair, curtir a parte de educação, de crescimento eu deixo na escola porque eu estou pagando aquilo e... Meu Deus. E um sofrimento grande, né? Porque aí você vê o quanto que eles estão sofrendo. As crianças sofrem, os adolescentes sofrem, justamente por conta dessa ausência, né? Para quem está assistindo a gente agora, quem é o professor Ivan? Professor Ivan, sou casado, tenho 4 filhos, né? Sou professor de filosofia, teologia, trabalho com educação agora completei 25 anos em sala de aula, né? E também agora ex-jogador de futebol, atleta, tem que falar isso aí. E agora também com o projeto político, aí, com essa nova missão que em 2018 comecei. 2018 o senhor começou bem, 6.345 votos sem fazer muito esforço, 2022 chegou. E aí você falou, é uma continuação, um cara estava querendo, mas de repente eu vou, a equipe chegou junto e falou, Ivan, vamos que está na hora. Como é que foi aí essa constituição para chegar agora aqui em 2022 e falar, vamos de novo? Ter essa quantidade de votos que eu tive, né, com pouquíssimo recurso, né, sem cabo eleitoral, sem bandeira na rua, trabalhando em 3 escolas como eu trabalhava em 2018, eu vi uma resposta de que ainda existe pessoas, né, porque quando a gente fala de política, as pessoas falam assim, não, a política você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter milhões, você tem que comprar as pessoas, mas existe uma parcela ainda de pessoas que ainda esperam, né, políticos, representantes melhores. E a prova foi essa, né? Eu, sem fazer campanha, sem ter estrutura, né? Sem fazer reuniões, chego a essa quantidade de votos, né? Nós tivemos deputado eleito com 6.500 votos, nós tivemos outro com 6.700, outro com 7.000 votos. Então, você ter aí votos na mesma casa aí de deputados que foram eleitos com um pouquinho mais de votos do que os meus, eu via nisso uma resposta que eu deveria continuar investindo no meu projeto. E nós não paramos, né? 2018, nós tivemos esse resultado e eu falei, bom, isso aqui é uma resposta, então vamos continuar trabalhando. 4 anos de então, trabalho. nós estamos trabalhando ao ponto mesmo até o final do ano passado, eu me desligar das escolas para que eu pudesse focar no projeto. Chamaram o senhor de doido quando você falou, tchau escola, estou pedindo demissão que eu vou cuidar da política. Eu falei, esse cara é doido. Muito doido, muito doido. Você não quer pensar? Nós vamos te dar um dia mais para você pensar. Pensa, amanhã você dá a resposta para a gente. Eu falei, não, a decisão está tomada, eu preciso
afastar, porque eu preciso estar com a cabeça voltada. Porque em 2018 eu pensava em política, mas eu pensava nos planejamentos que eu tinha, nas provas que eu tinha que corrigir. Eu chegava em casa, tinha que fazer todo esse trabalho. Então eu falei, não, ou eu faço uma coisa ou eu faço para outra. Então aí tomei essa decisão. Mas as pessoas, não, mas você é doido, e se você não ganhar a eleição, o que você vai fazer depois e tal? Eu falei, bom, eu estou convicto de que chegou o meu momento. Eu estou convicto de que esse trabalho que nós estamos fazendo desde 2018 para cá é um trabalho que vai dar fruto. Então é por isso que eu tomei essa decisão. Que top, parabéns. Qual é o principal gargalo de Brasília? Onde é que o pessoal sofre mais? Onde é que a galera fala, não, ali tá pegando? Olha, Distrito Federal nós temos alguns gargalos, né? Nós temos algumas situações mas eu penso que o que realmente a gente precisa para começar a fazer um trabalho é que os parlamentares possam fazer aquilo que é um dos pilares de um deputado, que é a fiscalização. Eu penso que são 24 deputados, se esses 24 deputados se preocupassem um pouquinho mais com a fiscalização, nós começaríamos a ter intervenções pontuais e mais necessárias. Porque, infelizmente, no Distrito Federal, o que é um glamour de fazer obras grandiosas. Então, fazer viaduto, todo mundo vê. Né? Fazer viaduto. Então, Brasília, vira e mexe, é canteiro de obras. Então, você está fazendo, mas aí quando você vai analisar o impacto dessas obras, né, que são importantes, não estou falando que não são importantes, mas o foco sempre fica para essas construções. E aí a gente tem uma manutenção que não é feita. Então aí, beleza, porque manutenção ninguém vê. Se você chega ali no ginásio Nilson Nelson, se você chega ali, tem um monte de coisa para você fazer. Se você chega em órgãos aqui que precisam de uma restauração, que precisam, né, de uma recuperação. Se você vai lá e recupera, dá ibope isso? Não dá ibope. O que aparece é... Não vai sair no vídeo, não vai sair no TikTok. Que é que é grandão. A menina dos olhos, né? Infelizmente, a gente fica focado nessas obras justamente para poder bater a foto e falar que... E esses gargalos, o senhor disse que seria corrupção, má administração ou as duas coisas? E se for as duas coisas, está 50% ou tem alguma coisa a mais, uma a menos? Eu acho que eu não sei assim se a gente poderia colocar 50%. Eu acho que a administração a gente colocaria 60%. Eu acho que ainda temos uma administração, e quando eu falo administração, eu não estou falando só do executivo, né? Estou falando de um conjunto, né? Até porque quando a gente trabalha, infelizmente as pessoas focam muito no executivo, e eu vou votar, né? A pessoa briga por conta de presidente, por conta de governador, mas vota em qualquer um para federal e distrital, e é onde é o grande erro, né, que a gente tem. Mas eu acredito que precisamos administrar melhor, mas é uma administração mais pé no chão, de conhecer a realidade. Eu tenho andado o Distrito Federal e, assim, lugares que tem candidato a deputado que eu tenho certeza que eles não sabem que existe no Distrito Federal. Né? E lugares que as pessoas não vão. Então, aí a gente vê uma demanda de situações assim, que é pouco dinheiro para gerar uma dignidade para as pessoas. E inacreditável. Inacreditável. E você olha assim, você fala assim, poxa, aqui com 300 mil reais, essa comunidade aqui ia ser assistida e nós teríamos uma dignidade um pouco melhor, com pouco recurso. Só que, infelizmente, a gente tem essa classe que passa despercebida, que são os fantasmas, né, dentro de grandes metrópoles que estão ali à margem, né, que estão ali esperando socorro. E por não acreditarem mais que seja alguém, que seja a voz dessas pessoas, elas acabam, infelizmente, nesse período agora, vendendo seus votos. Infelizmente. Infelizmente. Acabam vendendo justamente porque, peraí, ninguém vai fazer nada mesmo, então pelo menos a gente ganha uns trocos aqui. Essa polarização é normal para o senhor ou te preocupa? Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Não tem uma terceira via, não tem uma quarta via, não tem uma quinta via. E se vai para o segundo turno, todo mundo sabe que quem está aqui no meio vai pular para um lado de lá e a gente acaba sendo refém de uma articulação política. É preocupante? Muito preocupante. Eu acho que você ter as ideias opostas, até como professor de filosofia, não tem como a gente não coadunar dessa vertente, sempre é necessária. Agora, até que ponto eu consigo ir para o embate de ideias e não para o embate de pessoas? Nós fazemos embates de ideias, mas infelizmente a
A ideia é assim, o primeiro ponto a gente julga. Ao julgar aquela ideia contrária, eu não fico na análise, eu fico no julgamento, e o julgamento é o pior, que ele cai no sentimento. E o sentimento você ama ou odeia. Então, eu não consigo suspender o juízo, eu quero julgar. E aí é por isso que a gente está com essa polarização absurda. Você chega numa casa, você tem 2 que votam no Bolsonaro e 2 que votam no Lula. E aí a gente vê que não há um diálogo. Há uma ruptura, tiro, porrada e bomba. E essa polarização, eu vejo que ela não traz benefício nenhum. Tem gente que defende, não, se não tiver polarização, não, se não tiver embate de ideias contrárias, aí está correto. Agora, não há necessidade da gente viver essa polarização. As pessoas hoje elas estão acabando com amizades de longa data e até dentro da própria família por conta de ideologia. E aí, se você me permite, o que acontece? Toda ideologia ela é apresentada como perfeita. Por isso que as pessoas caem na armadilha. Você pega o estatuto de um partido e você lindo. Vai analisar, você vai falar assim, Fala, lindo. Cara, é aqui que eu quero ficar. A ideologia é perfeita, é apresentada como perfeita. Mas na prática nós vamos ver que a gente não lida com situações perfeitas porque nós temos as nossas diferenças. Então, infelizmente, as pessoas elas acabam indo muito mais por ideologia. E a ideologia vazia, ela acaba cegando as pessoas. Você pode ver que as pessoas estão cegas. Eu até brinquei um dia desse, eu peguei uma pessoa que era de esquerda, eu peguei um texto de uma pessoa de direita, tirei o autor e dei o texto para ele analisar. E ele fez vários elogios a esse texto. Aí depois eu coloquei o nome do autor. Aí ele já queria encontrar... Alguma falha? Não, peraí, só um pouquinho, deixa eu analisar aqui de novo. Pensando melhor. Pensando melhor. Então aí a gente vê que a gente não consegue mais sair, a gente vai pelos rótulos. Isso aqui é da esquerda, isso aqui é da direita. Então, a partir do momento que eu faço um rótulo, a essência não me importa. Eu estou apenas com o rótulo. Pronto, ali, acabou. E esse é um grande problema. Porque eu começo a olhar para as pessoas apenas pelo rótulo. Professor, o senhor como professor, a gente tem nossa juventude aí, os jovens, e que a maioria é tudo cabeça dura, assim como eu fui, como o senhor foi na juventude também. E, infelizmente, a gente encontra uma grande massa nessa juventude nossa que fala o seguinte: não quero votar, não vou votar, para mim não importa se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o professor Ivan, para mim não importa, não vai mudar minha vida, não vai mudar, eu não gosto de política, aquele discurso que o senhor conhece. Eu queria que o senhor usasse a câmera do senhor para mandar um recado para esses jovens, para dar um conselho, para explicar, ou então falar que eles estão certos. O que o senhor tem para dizer para eles? Bom, eu até, assim, eu não posso nem culpá-los de uma forma mais veemente, porque... Infelizmente, a formação política ela é deficitária. Né? Então, o jovem ele acaba sendo formado a partir daquilo que a mídia mostra. E o que a mídia mostra da política? Ela mostra os pontos negativos da política. Então, o jovem, o conteúdo que chega ao jovem, ao adolescente, é um conteúdo de que a política ela é ruim. Agora, se a gente trabalha isso na educação, mostrando que não tem como, não existe, e aí agora eu vou me dirigir para o jovem. Você precisa entender que não existe a pessoa apolítica. Quando você se omite, quando você bate no peito e diz assim, eu não me envolvo com política, isso já é uma ação política. É a ação do não envolvimento. Só que, se você continuar com essa ação do não envolvimento, alguém vai se envolver e vai decidir por você. Pense nisso. Em resumo, se você não gosta de política, vai ser comandado por alguém que goste de política. Vai. Enfim. Professor Ivan, a gente conversou ontem muito nos bastidores, eu fiz questão que o senhor está aqui. Infelizmente, hoje o nosso tempo é curto. Sim. A gente está dando só uma direção, está apresentando os candidatos aqui. Graças a Deus, acho que a maioria já tem passado. Eu já queria deixar um convite para o senhor, até mesmo antes do dia 2, para retornar, para a gente realmente fazer um podcast mais completo, 1 hora e meia, para a gente aprofundar assunto por assunto, porque independente de ser o professor Ivan, eu comentei com a minha direção, falei, cara, eu tive uma aula com ele, a gente conversando sobre política, sobre os bastidores, a gente conversou muita coisa em comum, e aí, mais uma vez, eu tenho que agradecer pela presença do senhor, em nome do podcast, em meu nome, dizer assim, sem falsa demagogia, eu acho que precisaria de no mínimo 100 professores Ivans em cada capital para a gente ter esse entendimento. Teve um outro candidato aqui, não preciso falar o nome dele, também professor, ele deu uma aula assim, de gestão de educação e a gente aprende muito mais assim entrevistando os senhores. Então, muito obrigado pela presença, já fica o convite.
tá bom? Mais uma vez eu quero oferecer a câmera para o senhor pelas considerações finais, falar o número do senhor, pedir o voto, porque eu acho que é merecedor e que seja vontade, permissão e direção de Deus. Que dia 1º de janeiro a gente esteja lá para apertar a mão e falar parabéns. A gente também fez parte dessa luta aqui e desejo o senhor por 4 e mais 4 e mais 4, essa ideologia, esse trabalho, esse plano, essa sinceridade e honestidade que o senhor usa nas palavras e na forma de trabalhar. Pode ficar à vontade. Okay. Quero agradecer o convite, né? E com certeza vai ser uma alegria poder estar aqui com você novamente. E para você, eu quero dizer assim que a política, eu acredito muito numa política a serviço do bem comum. Quanto maior o grau de partilha, mais dignidade a gente tem em uma sociedade. Eu não faço promessas absurdas, até porque as pessoas já estão cansadas de promessas. Eu quero mostrar o trabalho. Se você acredita que é possível a gente ainda ter pessoas novas, engajadas na política, eu queria contar com o seu voto. Eu sou candidato a deputado distrital, meu número é 51777. Escolhi o 7 porque o 7, como religioso que sou, o 7 na Bíblia, ele é o número da perfeição. Conto com o seu apoio, conto com o seu voto. Deus abençoe você e a sua família. Tá certo. Professor, mais uma vez, obrigado. O professor Ivan esteve aqui com a gente. Só um resumo que vai vir em um grande podcast aí pela frente, independente de qualquer coisa, independente ao dia 2 de outubro, o que o senhor precisar do BR Brasil, do podcast Brasília e do Rony, jornalista, a gente está à disposição e a gente tem prazer de ceder e servir a pessoas como o senhor aí, tá bom? Pessoal que assistiu a gente aí, mais uma vez, brigadão, tá certo? A gente invadiu a telinha do seu telefone, do seu computador e daqui a pouquinho, a qualquer momento, a gente volta com mais informação, trazendo mais candidatos para vocês. Podcast Brasília comigo, Rony Peterson, a qualquer momento, a gente está de volta.